no jogo e se as alterações que foram feitas no segundo tempo não surtiram o efeito desejado. Bom, boa tarde, pessoal. Sim, é um jogo de detalhe, né? Na minha opinião, foi um jogo bem brigado, com pouca combinação assim das duas equipes, jogo de primeira e segunda bola. Nós criamos ainda algumas situações importantes, poderíamos até ter saído na frente no placar, acabamos num erro de saída nosso, e o Fecim teve felicidade ali, a bola acabou ainda desviando, tirando o Maurício da jogada. Com relação às trocas, seria assim, leviano até da minha parte eu falar que as trocas não surgiram efeito, porque teria uma conotação de transferência e eu não vou fazer isso porque a responsabilidade da derrota é minha. Jogadores que entraram e tentaram dar a contribuição dele, no caso da expulsão, o Richard vai ser aprendizado para ele, é um jogador jovem ainda, com certeza vai aprender com o episódio. Nós ainda acabamos, mesmo com um a menos, tendo uma chance importante, né, no fim com o Rodrigo, e não era o resultado que nós esperávamos, pode ter certeza disso, até pelas chances de gol que nós criamos. Assim, eles chegaram bem em bola parada, nós tivemos algumas situações no primeiro tempo, tivemos lances importantes no segundo, infelizmente não conseguimos fazer o gol, e ali com 33 minutos não se toma mais o gol como nós tomamos, e aí a gente precisa corrigir para não acontecer de novo. Que impacto tem, né, essa derrota, Mozo? Sim, eu sou um cara que costuma encarar as coisas de frente, assim, não vai ser diferente dessa vez, então nós precisamos assimilar as porradas que vão vir de todo lado, a pressão da nossa torcida, por parte de vocês também, que é do que eu acho bem natural, e eu tenho que continuar trabalhando com as minhas convicções, corrigindo o que tiver que corrigir. Eu sempre fui dessa forma e não vai ser diferente agora. Então, é óbvio que perder é péssimo, perder um clássico pior ainda, mas nós temos que nos reerguer, e a única forma de se reerguer é falando pouco e trabalhando bastante, não tem outro caminho. A gente fica aqui de fora tentando identificar o que acontece. A gente Sim. teve uma discussão do Rodrigo Andrade com o Giovanni Augusto. Saber se isso influenciou de alguma forma dentro no vestiário. Não, nem um pouco. Isso aí, quando eu jogava, eu também discutia, e acaba o jogo, morre tudo. Então, coisas do futebol, isso aí acontece até no jogo entre amigos, né? Não vai acontecer num jogo que vale 3 pontos, que é a nossa profissão. Então, eu acho bem natural. O importante é quando acaba tudo. Então, eu vejo de maneira natural, não tem problema algum. Guarani no primeiro tempo, Moza, em alguns momentos foi melhor que a Ponte. Sim. No segundo tempo, com as mudanças, talvez o time tenha caído um pouco. Em relação ao que jogou contra o Náutico, que o primeiro tempo é mais ou menos de encontro com isso que você pretende, para alcançar 7 vitórias, que é um número grande daqui para frente para escapar? Principalmente nos jogos em casa, né? Os jogos em casa nós não podemos errar, nós temos que ganhar todos os jogos. Simples assim. Eu concordo contigo, no primeiro tempo nós fomos melhores, o segundo eles tiveram momentos melhores que geraram bola parada para depois criar problemas para nós, mas mesmo assim nós também chegamos numa ocasião importante do Lucas Ramon, depois com o Rodrigo, mas assim, eu vejo, tento enxergar o copo meio cheio, por mais que é uma derrota que doa, que pese bastante. Mas assim, é uma formação que é quase o ideal, mas nós temos o Isaac que poderia jogar, nós temos a volta, acredito que a volta do Gêniso, acredito que a volta do Diogo, tem que falar da estreia do Edson, que é um jogador desconhecido por grande parte de vocês e fez, por ser um clássico, fez um grande jogo, na minha opinião, e eu só o tirei pelo desgaste. Teve a estreia do próprio Bruno, então assim, nós temos que juntar os cacos, por assim dizer, né? Assimilar realmente o golpe de uma derrota, principalmente de uma derrota num clássico, e tentar ser mais fortalecido. Nós não temos outro caminho, assim, sem apontar dedo para ninguém. Eles vão ter sempre um treinador aqui que vai assumir a responsabilidade, porque na minha opinião tem que ser dessa forma, porém internamente nós vamos nos cobrar, vamos corrigir o que tiver que corrigir e competir da melhor forma possível. Nós temos um jogo já no sábado contra a Tombense, que o único resultado que nos interessa é a vitória. Então é nos preparar realmente, e por mais que não tenha um apoio externo, internamente nós nos mobilizarmos para vencer o jogo no sábado. Os clássicos normalmente é um jogo pegado, né? Você acha que excedeu um pouquinho a pega dos jogadores ali? Os ânimos estavam um pouco exaltados, na sua opinião? Eu acho que
os clássicos regionais no Brasil, eles têm pouco futebol e muita briga. Hoje não foi diferente, né? Até teve em alguns momentos lampejos de futebol, mas foi um jogo de muita primeira e segunda bola, muita bola parada, né? E acabou que num erro nosso de saída, que nós saímos por dentro, normalmente a gente sai por fora, acabamos concedendo um contra-ataque que resultou no gol. Foi clara assim a estratégia, né? De tentar nos marcar forte na primeira fase de construção, porque o Hélio já me enfrentou algumas vezes e sabe que a gente tenta construir de trás, tentar jogar no nosso erro, aproveitar as bolas paradas, e eles foram felizes na estratégia. Infelizmente, nós demos um vacilo importante que acabou custando caro. Mozart, por que a escolha do Richard e não do Leandro Vilela? Porque em termos de característica ele se aproxima mais do Matos em termos de saída. O Vilela eu vejo ele mais como um 5-5. Se ele não tivesse sido expulso, provavelmente você não teria nem feito essa pergunta. Infelizmente aconteceu o episódio da expulsão. Como eu falei antes, vai ser um aprendizado para o jogador, porque ele é um jogador jovem ainda, com certeza vai aprender com esse episódio, mas a escolha foi muito mais por característica mesmo. Mozart, a derrota no derby é sempre mais dolorida para o torcedor. Sim. Você já falou em algumas oportunidades que o apoio da torcida é fundamental para que o Guarani escape da Série C. O que você diria para o torcedor para motivá-lo a ir no Brinco de Ouro sábado? Assim, o torcedor, independente do que eu fale agora, eu não sei como que ele vai interpretar, né? O que nós podemos garantir, como nós sempre fizemos desde o primeiro dia. Treinar bastante, corrigir o que eu acho que tem que corrigir, colocar as ideias que eu acredito de futebol e competir. Então, assim, o que eu vejo, faltou correr, faltou disposição? Não faltou. Como é que foi decidido o jogo? Num detalhe. E o jogo, normalmente, mesmo um jogo comum, sem ser um clássico, ele é decidido num detalhe, né? E um clássico mais ainda. Então, nós precisamos realmente fazer com que os episódios sejam sempre favoráveis a nós, né? Não dá margem para o erro, porque o momento, infelizmente, quando você erra, você é penalizado, como aconteceu agora. Nós tivemos uma saída errada por dentro, que era uma saída por fora, acabamos perdendo a bola e ocasionando o gol, né? Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos minimizar daqui para frente, porque nós não temos mais margem para erro. E agora é mobilizar, principalmente internamente. Eu não sei como é que vai ser o apoio do torcedor, é óbvio que nós queremos o apoio do torcedor, mas como você falou bem, o torcedor ele está sentido principalmente pela derrota e principalmente pelo fato de ser um derby. Então, assim, é óbvio que nós queremos o apoio do torcedor. Então, se tiver o apoio dele, mais fácil. Mas como que nós trazemos o torcedor para o nosso lado? Com desempenho e principalmente com vitórias. Não tem outro caminho. Pessoal.